Muito bom dia a todos vocês que estão mais uma vez comigo nesta manhã. Graça e paz a todos vocês. Estamos iniciando mais um Café Teológico. Hoje de volta a partir de alguns finais de semana que nós aqui não estivemos. E a gente fica muito feliz de poder mais uma vez estar aqui iniciando este Café Teológico. Bem-vindo a você que mais uma vez está conosco. E como sempre, prepare o seu café, prepare a sua Bíblia, que nós vamos estudar a Palavra de Deus nesta manhã. Hoje aqui nos estúdios da Web Rádio Pense Nisso, você que está me ouvindo também através de nosso aplicativo, através do nosso site, quero mais uma vez chamá-los muito bem-vindos e não esqueça já de início, compartilhe esta live para que você possa também poder semear a Palavra de Deus a tantas pessoas que precisam conhecê-la cada vez mais. E nós que recebemos esse tesouro também precisamos compartilhar, pois esta é a ordem que Jesus nos deu. Compartilhe a palavra de Deus, você que está me assistindo aí, muito bem-vindos todos vocês, já temos 5 pessoas. Você que está pelo aplicativo, a gente sabe que há muitas pessoas nos ouvindo pelo Brasil afora, pelo mundo afora, a internet nos dá esta oportunidade de estarmos sempre aqui semeando a palavra de Deus. Hoje o Café Teológico mais uma vez voltando, depois de um mês que estivemos aqui ausente devido a um período de férias que tive, e eu quero mais uma vez estudar com você. Você pega a sua Bíblia, abra lá Hebreus no capítulo 13. Hebreus capítulo 13, vamos encerrar o livro porque, para você que já me acompanha, sabe que nós estamos já há vários finais de semana, vários sábados, aqui todas as manhãs, estudando um pouco da carta aos Hebreus. E hoje é o último capítulo, então você é convidado a preparar o seu café. O meu aqui já está preparado. Café capixaba, diretamente das montanhas capixaba. Logo mais eu vou falar dele um pouco para você. E a Bíblia. Então abra lá a sua Bíblia, não deixe de acompanhar a leitura. Como é de costume, você que está pela primeira vez ouvindo, você que está pela primeira vez acompanhando, a gente está aqui todos os sábados estudando a Palavra de Deus, pegando o texto bíblico de forma corrida, versículo a versículo, nós aqui estudamos a Palavra de Deus. Então vamos lendo o texto e vamos comentando sobre o mesmo. Poderíamos chamar também de uma pregação expositiva, isso que aqui faço com vocês. Então, você com certeza que já conhece, sabe como funciona. Se você tem dificuldade, de dúvida, até mesmo de pegar agora o conteúdo daquilo que nós queremos aqui hoje mais uma vez compartilhar, você pode assistir em outro momento, está tudo lá no YouTube, no canal da Pense Nisso. Aproveite para se inscrever, se inscreva no canal e aproveite e assista não somente o Café Teológico, que sempre está por lá, como também outros conteúdos, a reflexão da semana, tem também vídeos juntamente com o Yes, Yes, que é uma parceria nossa aqui da Pense Nisso com também este ministério tão bonito nas redes sociais. E você então é convidado a entrar lá no canal da Pense Nisso, se inscrever e assistir tudo aquilo que lá nós compartilhamos. Posteriormente, sabemos também que nós vamos aqui compartilhar este vídeo, esta live lá no YouTube. Eu quero já cumprimentar a Nara Beatriz, que está conosco, dizendo bom dia, a sua irmã Maria Andréa Soares, dizendo bom dia. Também Irene Prestes, bom dia, pastor. Estou assistindo a Congregação Redenção de Pelotas. Muito obrigado, vocês, meus amigos, irmãos na fé, sempre junto comigo, sempre aqui, já sabem como funciona, já estão sempre conosco. Isso é muito bom saber. E eu quero dizer a vocês, antes eu convidei você para pegar o seu café, o meu aqui já está preparado. Degustar um café nesta manhã não tem coisa melhor, especialmente se o café é um café de qualidade, um café de bebida. E eu quero mais uma vez incentivar você, se quer apreciar de um bom café capixaba, feito lá das montanhas capixaba, e este café 100% arábica, você pode entrar na loja da Pense Nisso. É o pensenisso.com/loja. Você entra lá, na verdade, pensenissoteologica.com/loja. Este é o site, estou confundindo aqui com o site da rádio. O site da loja, eu repito para você, é o pensenissoteologica.com/loja. Lá tem café para você também adquirir, a gente vai entregar em qualquer parte do Brasil. Então não deixe de adquirir
e assim também você colabora com a missão de Deus, porque tudo que você adquire lá na loja da Pense Nisso, a gente reverte em missão para que mais pessoas possam também alcançar a palavra de Deus, tanto aqui pela rádio como pela revista, pelo próprio site. Então, fica aí o meu incentivo também. E eu quero sempre anunciando a você, você que já conhece, gosta de estudar a palavra de Deus, a Pense Nisso iniciou há 4 anos atrás com a revista impressa, está aqui em minhas mãos, você pode também adquiri-la. Esta revista está com um tema de capa muito encantador, A Graça que Poucos Querem. Então você também é convidado a adquirir esta revista, seja o exemplar avulso, seja a versão digital, ou mesmo assinando anualmente, você recebe a cada trimestre uma revista desta aqui. Então, tem artigos bem interessantes falando sobre uma igreja sem Jesus, falando também do culto cristão e ainda mais o impacto da pandemia na vida da igreja. Adquira a edição, esta edição é de abril, maio e junho, ela está comemorativa dos 4 anos de revista. Já estamos na 17ª edição e se você não conhece, adquira, que com certeza você vai se encantar, como muitos também assim já assinam e se encantam a cada trimestre com o conteúdo que lá nós compartilhamos. Também cumprimento aqui a Vanderleia Matias, bom dia, a Traula Kunzmann dizendo bom dia. Bom dia a todos vocês. Mais uma vez eu digo, pegaram já a Bíblia, pegaram o café, preparado? Vamos estudar a palavra de Deus acompanhado de um café. Como eu disse, estamos hoje em Hebreus, capítulo 13. O título da NTLH diz assim: Como agradar a Deus? Você já perguntou isso? Você já até mesmo se perguntou o que eu posso fazer para agradar o bondoso Deus? E a resposta para essa pergunta eu quero hoje trazê-la para você. E com certeza não é algo difícil nem penoso. Vamos pegando a Bíblia, Hebreus 13, versículos 1. O texto diz assim: Continue a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Olha que bonito! É o princípio da vida cristã. Jesus, mais uma vez, ele sempre lembrou a nós e resumiu a sua lei em 2 mandamentos: amor a Deus acima de todas as coisas e amor ao próximo como a ti mesmo. Isso agrada a Deus. Esta é a vida do cristão. Fazer o quê? Amar. Continue a amar uns aos outros. Eu preciso lembrar a vocês que esta igreja, a quem ele destina esta carta, no primeiro momento estava querendo abandonar a fé cristã, porque achavam que de nada tinha adiantado eles se tornarem cristãos. E por isso que o autor da carta, nós não sabemos quem que foi que escreveu, nós não sabemos. Agora, o que sabemos é que ele insiste e coloca até mesmo provas concretas de que é muito importante você permanecer na fé, e não só permanecer, você alimentar essa fé, para que você possa permanecer, e ao mesmo tempo, quão maravilhoso e privilegiados somos nós que somos cristãos. E eu quero mais uma vez voltar ao texto, o versículo 1, então lembra a nós, continue a amar, porque não é pesado amar as pessoas, nós gostamos e nós queremos também ser amados uns aos outros. Imagine você comigo, se todos se amassem como é o desejo, como é um princípio cristão, o mundo seria melhor. Infelizmente, muitas pessoas, o que acontece? Muitas pessoas esperam ser amadas e não amam. Muitas pessoas só querem ser amadas e são infelizes. E isso é o que mais tem. As pessoas querem ser amadas e esquecem que o primeiro passo é seu, é meu. É nós amarmos sem fazer distinção. É nós amarmos, se doarmos, cuidarmos, que isso tudo é a demonstração do nosso amor para com as pessoas. A gente percebe dentro de um relacionamento, casais, muitas vezes há briga entre casais. Por que há briga? Porque um deles está esperando ser amado
e esqueceu que para ser amado você tem que amar primeiro. Lembre-se disso quando você for se relacionar com as pessoas. Lembre-se disso quando você for até mesmo buscar um casamento. Versículo 2: não deixe de obedecer bem aqueles que vêm, não deixe de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, o princípio da hospitalidade. E olha que bonito que o autor diz aqui: pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Então a gente precisa lembrar também que a hospitalidade é um dom. Nem todas as pessoas são hospitaleiras e nem todos os lugares que nós gostamos e vamos é bom estar. Porque nem todos são hospitaleiros. Agora, um princípio que precisamos também procurar ter é a hospitalidade com as pessoas. O texto diz: porque muitas vezes, sem saber, receberam anjos. Será que nós muitas vezes recebemos uma pessoa e nem nos demos de conta que este era um anjo? A gente sabe que o texto bíblico ele fala muito de pessoas que receberam anjos e achavam que eram seres humanos. Os anjos estão entre nós. Nós sabemos que existe milhares e milhões de anjos trabalhando a nosso favor, porque eu preciso lembrar a vocês quem são os anjos, e também o autor da carta aos Hebreus, ele fala isso, a gente já estudou aqui, lá no capítulo 1, versículo 14 aos Hebreus, diz assim: então o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Os que vão receber a salvação. Eles estão entre nós. Muitas vezes, e eu posso dizer, a maioria das vezes nós não os vemos. Agora, às vezes eles aparecem diante de nós, disfarçados de um ser humano. Então, use o princípio da hospitalidade, porque isso também faz parte de algo que agrada a Deus. É o que o autor aos Hebreus aqui está dizendo. O que agrada a Deus? Amar as pessoas, ser hospitaleiro. Versículo 13. Lembrem-se dos presos, como se vocês estivessem na cadeia com eles, e lembrem-se dos que sofrem, como se você estivesse sofrendo com eles. Então, olhar para as pessoas que estão sofrendo. Há muitas pessoas que sofrem em nossa volta, e ter o coração cheio de empatia para com as pessoas que estão sofrendo. Os presos ele cita e os doentes. Os presos, eu posso dizer assim, poucas vezes nós nos preocupamos com eles. Poucas vezes nós sabemos quem está lá preso, quem está lá pagando pena de uma ou de outra forma. Nós não nos preocupamos mais com ele. Existe muito, até mesmo inconscientemente, aquele velho ditado que é muito polêmico, que nós ouvimos muito, que bandido bom é bandido morto. A gente ouve isso muito e até mesmo em nossa mente, inconscientemente, está inculcado. E a Bíblia ela vem contra isso. O amor é o princípio da fé cristã. Amar as pessoas, ser hospitaleiro, se preocupar com aqueles que estão presos e doentes. Porque o texto lembra assim, como se nós estivéssemos sofrendo com ele. E eu quero lembrar mais uma vez, a carta aos Hebreus foi escrita para uma comunidade. E fechando agora um pouco este cerco, o que é uma comunidade cristã? A comunidade cristã ela é um corpo, também chamado corpo de Cristo, que há várias partes diferentes, mas todas compõem o corpo, e o corpo só é sadio e perfeito se todas estiverem bem. Esta amplitude de igreja, de corpo de Cristo, os cristãos do século XXI têm esquecido muito. Isso é lamentável. Lamentável por quê? Porque muitas vezes nós somos levados pelo individualismo e esquecemos do todo. Nós nos preocupamos somente às vezes com os nossos familiares e deu. Mas nós esquecemos das pessoas que se ausentaram da igreja, não estão mais frequentando. Os doentes, nós não estamos mais nem nos preocupando com eles. E não estamos muitas vezes até mesmo indo atrás, visitando
perguntando como está, o texto diz assim: cuidem dos presos e dos enfermos como se vocês estivessem sofrendo com ele. Porque não tem como um corpo não sofrer ele todo se uma parte não está bem. O que eu estou dizendo é muito sério. O apóstolo Paulo sempre traz essa noção. Se o teu dedão do pé está com uma ferida, ou se você está com a unha encravada, o teu corpo todo sofre. Você não consegue dormir, ou seja, todos os órgãos são afetados. E nesta visão, nós precisamos entender também, se a igreja é um corpo, como é que nós estamos nos preocupando com aqueles que estão doentes, presos, aqueles que sumiram, aqueles que estão com dificuldades. O convite é: cuidem dos enfermos e também dos presos, como se você estivesse sofrendo com ele. Porque nesta visão que aqui disse a vocês, uma vez que uma pessoa está doente, uma vez que uma pessoa está presa, sendo ela especialmente irmão na fé, congregado nosso, todos nós sofremos, todos sofrem. E é isso que ele faz lembrar aqui, porque ele está escrevendo para uma igreja. Então você, lembre-se disso, o princípio como agradar a Deus. Amar a Deus, amar as pessoas, tratar bem as pessoas, ser hospitaleiro e cuidar dos presos e dos enfermos. E aí ele muda um pouco o enfoque também, é muito interessante, porque o versículo 4 fala do casamento. O versículo 4 vai falar do casamento porque o casamento é uma instituição divina. Deus assim instituiu. Deus que casou o primeiro casal. Adão e Eva foram casados por Deus. Quando Adão viu que estava sozinho, solitário, Deus fez uma companheira para ele, tirando uma parte da sua própria costela. Deus casou ali os dois. E aí o versículo 4 diz assim, que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis uns aos outros. Casamento seja respeitado. Casou? Haja respeito. E aí talvez você esteja se perguntando, mas quando se dá o casamento? E eu vou dizer para vocês. Quero aqui cumprimentar também a Noêmia Lucila Schroeder, que está conosco, dizendo bom dia. Obrigada, pastor. Obrigado a você que está acompanhando, a todos vocês, né? Sempre temos nossos amigos e irmãos na fé acompanhando nesta manhã de sábado novamente. Estamos em Hebreus, no capítulo 13, entrando no versículo 4 agora. E o versículo 4 diz que o casamento seja respeitado por todos. E que os maridos e esposas sejam fiéis uns aos outros. A fidelidade no casamento. Eu fiz a pergunta antes, que muitas pessoas se perguntam, onde se inicia o casamento? O casamento se inicia quando duas pessoas se amam. Esse é um dos princípios básicos, se amam, se respeitam e publicamente optam em viver junto, em compartilhar suas vidas. E às vezes a gente pensa, o casamento se dá quando a pessoa vai para a igreja. Isso é algo que nós criamos. A bênção matrimonial é muito importante e ela precisa acontecer. Agora, quando duas pessoas já estão juntas, já estão tendo uma vida de casados, já tiveram sua noite de núpcias, ali se deu o casamento. Na relação sexual, ali iniciou o casamento. O que eu estou dizendo é muito sério, especialmente nesse mundo em que muitas vezes a gente vê, a gente percebe jovens tendo sua primeira vez com um aqui, outro lá e lá. Isso tudo é adultério contra o sexto mandamento. E o versículo 4 ele segue dizendo, Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Muito sérios, porque não é só os casados que cometem adultério, os jovens também, quando têm a sua relação sexual, como se fosse cachorro e gato. Eu estou sendo muito sério com vocês, porque o texto me dá margem para falar sobre isso. Deus, ele se agrada de duas pessoas que se juntam para viver uma vida de casados.
Muitas pessoas, e a gente tem visto crescendo cada vez mais, que a gente chama da união estável. Muitas vezes as pessoas nem foram casadas no civil e muito menos na igreja, estão juntas. Diante de Deus elas já estão casadas. Por quê? Porque teve a sua primeira vez ali. O casamento se dá quando os dois vão para a cama. E eu lembro do texto bíblico, várias vezes no texto bíblico, especialmente no Antigo Testamento, quando se dava um casamento entre duas pessoas. A Bíblia diz assim, quando ele ou ela coabitaram junto. Coabitar é quando tiveram a sua primeira relação sexual. Ali houve um casamento. E aí o desejo de Deus é o seguinte, que os maridos e esposas sejam fiéis uns aos outros. Sejam fiéis. Quando não há fidelidade, há uma quebra de um princípio bíblico da lei de Deus, há imoralidade e há também o adultério. Então, você, seja jovem ou idoso, cuide com isso. É um assunto polêmico, é um assunto instigante, e cada um de nós precisa também ver que se é um princípio de Deus, se o casamento é algo que Deus instituiu, ele precisa ser respeitado quando duas pessoas optam em viver junto. Ou você opta pelo celibato. O que é o celibato? Você se abstém da sexualidade, que também é um dom. A gente precisa saber que algumas pessoas têm este dom de não ter casamento, não ter relações sexuais e tentam se dominar por si só. Claro que nem todos conseguem, mas é um dom também. Então, o que agrada a Deus? Eu estou seguindo aqui o texto bíblico e você acompanhe na sua Bíblia. Acompanhe porque o texto bíblico, ele nos dá margem para dizer sobre isso. O que agrada a Deus? Amar as pessoas, ser hospitaleiro, cuidar dos presos, cuidar dos doentes, honrar o casamento. Isso tudo está atrelado à lei de Deus e você precisa também estar atento quanto a isso. Vamos lá ao versículo 5. Versículo 5, estamos no Café Teológico. Você tem essa paradinha também para degustar um bom café. Temos o versículo 5 dizendo assim, não se deixe dominar pelo dinheiro, pelo amor ao dinheiro e fique satisfeito com o que você tem. Pois Deus disse, eu nunca os deixarei, jamais os abandonarei. Portanto, sejam corajosos e afirmemos. O Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. Que mal pode fazer alguém? Ou que mal pode alguém me fazer? Olha que bonito esse texto. Não se deixe dominar pelo dinheiro. O dinheiro é importante, extremamente importante. Nós não entramos em um supermercado e saímos de lá com algo se nós não pagarmos. A não ser que você tenha muito crédito em algum comércio, depois você vai ter que pagar. Mas lembre-se, o dinheiro é muito importante. Agora, o amor ao dinheiro é idolatria. E é isso que o texto quer dizer aqui. Você colocar o dinheiro em primeiro lugar, você pensar que você vive para ter dinheiro, você está idolatrando. Você fez com que o dinheiro se tornou um Deus. É muito importante? É, mas ele tem o seu lugar. Saibam que dinheiro não compra tudo. Não compra amor, não compra amizade, não compra muitas vezes saúde. Quantas pessoas aí hoje estão padecendo com a Covid ou alguma outra doença que gostariam de ter o dinheiro e às vezes têm dinheiro, que acontece o seguinte, tem, mas não consegue se salvar, não consegue se curar e morre. Então o dinheiro não compra tudo. Ele é importante, extremamente importante, agora não ame ele. Tem coisas que a gente precisa amar. Deus em primeiro lugar, princípio cristão, a Bíblia, nós temos os mandamentos e o primeiro deles é amor a Deus, acima de todas as coisas. Então se a gente trabalha só pensando em dinheiro, se a gente faz as coisas só pensando no dinheiro, eu lamento dizer, o teu Deus é o dinheiro. E o próprio Deus, por mais que você fale que creia em Deus, ficou em segundo plano. Isso não é cristianismo. Então, não se deixe dominar pelo amor ao dinheiro, porque Deus cuida de nós. Olha que bonito que o autor da carta diz, e ainda ele comenta no versículo 6,
lá uma afirmação do Salmo 118, 6. Primeiro, no versículo 5 ele diz: eu nunca os deixarei, jamais os abandonarei. Deus cuida dos céus. Se Deus foi capaz de fazer chover pão, como ele fez lá no Antigo Testamento, quando o povo padecia no deserto, caminhando sem ter condições de plantar e colher, Deus fazia que todas as manhãs caísse um maná, o pão dos céus. Deus cuida. Eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Nós temos também o texto lá do Salmo que citei, onde diz: o Senhor é quem me ajuda. Eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Será que esta é a tua afirmação de fé? A gente não precisa ter medo da escassez, da dificuldade, do problema e da dor, porque Deus diz: eu não vou te abandonar. Eu vou cuidar de você. Você é meu. E quando a gente entende essa amplitude de tudo isso, realmente a gente coloca o dinheiro em seu devido lugar e não deixa se dominar pelo dinheiro. Porque ele é importante, extremamente importante, nós precisamos dele para comprar nossas coisas, pagar nossas contas, ter um pouco mais de bem-estar. Agora ele não é tudo. Deus é tudo. Ele cuida de nós. Ok? Também está conosco Tarles Rosa, dizendo: bom dia, Tarles, Deus te abençoe, Tarles da Rosa, ricamente também. E eu quero cumprimentar aqueles que estão na rádio, aqui eu consigo avistar aqui dos meus dois lados aqui, temos o sistema de transmissão, nós temos aqui conosco de várias partes do Brasil, deixa eu só atualizar aqui quem está conosco. Pela web rádio, nós temos aqui nossos amigos aqui de Canguçu. Quero lembrar também, sempre está conosco a Dirce Stern, que está conosco. Quem está conosco também é a Reginaldo e o Rodolfo, na Florida. Um grande abraço a vocês. Nossos amigos do Rio de Janeiro, que estão ouvindo também. Deus lhe abençoe ricamente. Neste Café Teológico, todos os sábados, estamos aqui estudando a Palavra de Deus. Hebreus 13 hoje. Vamos ao versículo 7. Versículo 7. Lembrem-se dos seus primeiros líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pense como eles viveram e morreram, imitem a fé que eles tinham. O texto da NTLH está dizendo líderes espirituais, pode ser traduzido em algumas outras traduções, a Bíblia traz como lembre-se dos seus pastores. É isso mesmo. Aqueles que anunciaram a mensagem de Deus a você. E eu digo assim, lembrem-se dos seus pastores, dos seus líderes espirituais, que sempre estão à frente, testemunhando, ensinando a palavra e te ensinando também. Lembre-se do seu professor de escola bíblica, se você teve. Lembre-se dele. E ele está dizendo, imitem a fé que eles tiverem, porque viveram e morreram crendo. Ele aqui chama a atenção, isso é muito importante para os hebreus, eles lembram muito os seus antepassados, especialmente aqueles que foram os patriarcas. Por isso que Deus sempre falava assim no Antigo Testamento, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Por que Deus fala isso? Porque lembrem-se de onde vocês vieram e quem vocês são. Nós só somos o que somos porque nós temos uma história. Nós tivemos aqueles que nos educaram, nos ensinaram, e falando aqui agora no âmbito de fé, aqueles que nos colocaram no caminho, que nos ensinaram e falaram de Jesus. Lembrem-se deles. Lembrem-se deles. Honrem eles e imitem a fé que tiveram. Versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Uma grande afirmação que na nossa igreja, uns anos atrás, era um lema da nossa igreja. Não sei se você lembra, que é luterano comigo, você talvez vai lembrar que era um lema, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele continua. Os antepassados, os nossos pais que nos ensinaram de Jesus, muitos talvez já morreram, já ficaram para trás. Agora, aqueles que permanecem conosco é o mesmo. Jesus
É o mesmo ontem, hoje e sempre. Temos também o versículo 9: não se deixe levar pelos ensinamentos diferentes e estranhos que tiram vocês do caminho certo. Por isso que ele está dizendo assim: lembre-se do que vocês aprenderam, da palavra que vos foi ensinada, e cuidado com os ensinamentos errados, cuidado com as heresias. Para quem irá me ouvir, este final de semana no culto, vamos falar sobre isso. Também, a partir de amanhã, teremos a reflexão da semana, uma breve reflexão falando sobre ensinos falsos. Fique atento, lá no canal da Pense Nisso, no YouTube, você vai receber uma mensagem que fala sobre ensinos errôneos. O texto aqui nos ajuda na reflexão dizendo assim: então, não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos que tiram vocês do caminho certo. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus e não por meio da obediência a regras sobre alimentos. Pois os que obedecem a essas regras não têm sido ajudados por elas. Veja que bonito. O autor diz assim: precisamos ser fortes por meio da graça de Deus. O que é a graça de Deus? Aquilo que Ele fez por nós em Cristo. Ali está a graça de Deus. Fortalecer isso. Conheça cada vez mais, aprenda mais sobre isso. A gente chama isso o Evangelho, ou seja, o que Deus fez por nós. Continua fazendo com o cuidado de sua criação. Eu quero lembrar também o seguinte: pois os que obedecem a essas regras, que ele está citando regras sobre obediência a alimentos, que os judeus tinham isso muito, ainda tem. O Antigo Testamento tem as suas leis cerimoniais lá, que falam de diversas leis. Se você quer conhecer, pode ir lá ler o texto de Levítico. Um dos livros bíblicos falam de o que se deve comer e o que não deve. Os judeus seguiam isso muito. Então, mais importante é o quê? Mais importante é você estar forte na graça. Conhecer o que Deus fez e não simplesmente se preocupar em obedecer tal ou tal regra. Porque o texto bem claro dizendo assim: porque aqueles que obedecem a essas regras não têm sido ajudados por ela. A obediência às regras, a princípios alimentares, não leva ninguém para o céu. É isso que ele quer dizer. O que salva-nos é a fé em Cristo Jesus. Jesus pagou o preço do nosso resgate. Você se preocupar com leis, com simplesmente regras, a moral cristã, meu amigo, minha amiga, meus irmãos em Cristo, não vai te salvar. Quem está conosco também é a Flora Henke, dizendo bom dia, pastor Arroio do Paro. Deus te abençoe ricamente, dona Flora, também nesta manhã. Muito obrigado pela audiência. Quem está conosco também, nós sempre temos os nossos amigos de São Paulo, neste exato momento. Deus abençoe ricamente. Temos aqui o versículo 10, dizendo assim: os sacerdotes que servem no templo não têm o direito de comer do sacrifício que é oferecido sobre o nosso altar. Se você tem dificuldade, até mesmo não entende esse versículo, a gente já falou em um outro momento, e você pode até assistir isso lá no YouTube, quando falamos do como era feito os sacrifícios no Antigo Testamento. O sacerdote, ele recebia os sacrifícios do povo, os animais, matava eles e pegava o sangue desses animais e aspergia sobre a Arca da Aliança, para se ter perdão dos pecados. Agora, o animal morto ali, este não era o quê? Ele não podia ser cozido ou preparado para comer depois. O sacerdote não podia. A referência é o seguinte: o grande sacerdote leva o sangue de animais para dentro do lugar santíssimo, está dizendo ali no texto, a fim de oferecê-lo como sacrifício pelos pecados. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Então, a lembrança daquilo que acontecia. Os animais mortos eram queimados fora da tenda sagrada. Versículo 12. Por isso que Jesus também morreu fora da cidade de Jerusalém, para que por meio do seu sangue, próprio sangue, purificar o povo dos seus pecados. Jesus Cristo, essa é uma analogia que ele faz entre o sacrifício do Antigo Testamento com o próprio
Cristo. Cristo ele também foi morto fora da cidade de Jerusalém, lugar chamado Calvário, lugar da caveira, né? Gólgota ali. Ele foi morto e uma lembrança daquilo que acontecia. Os animais mortos eram queimados fora do acampamento. Veja que agora nós temos um sacrifício perfeito. Uma vez que era lá no Antigo Testamento feito vários sacrifícios e cada vez que uma pessoa havia pecado deveria oferecer um sacrifício, agora nós temos o seguinte, nós temos Jesus que ofereceu um sacrifício também fora da cidade, morreu ali e o seu sangue traz perdão dos pecados, a fim de purificar o povo dos seus pecados. Versículo 13, portanto, vamos para perto de Jesus, fora do acampamento, e soframos a mesma desonra que ele sofreu. Porque nesse mundo não temos nenhuma cidade que dura para sempre. Pelo contrário, procuramos a cidade que virá depois. O versículo 13 dá uma pincelada na perseguição que muitos sofrem porque creem em Jesus. E não somente sofrem perseguição, mas nós precisamos lembrar que, como luteranos, nós cremos na teologia da cruz. O que é isso? O cristão, por mais que ele crê em Jesus, ele não tem uma vida próspera muitas vezes. Alguns sim, outros não. Mas ser cristão não é sinônimo de prosperidade. Ser cristão é sinônimo de salvação, porque ele crê em Jesus. Agora, muitos cristãos sofrem até mesmo mais do que aquelas pessoas que não creem em Jesus. Então é isso que ele está falando no versículo 13. Vamos para perto de Jesus e fora do acampamento soframos da mesma desonra que ele sofreu. Desonra, aflições, dores, nós iremos também passar. E de uma ou de outra forma o cristão sofre. Por isso é chamada a teologia da cruz. Mesmo tendo Jesus, nós sofremos sim. E o versículo 14, ele vai continuar na reflexão. Porque neste mundo nós não temos nenhuma cidade que dure para sempre. Então não pense que nós, eu e você, nós vamos ficar para sempre neste mundo. Nós não temos cidade permanente. Eu sempre lembro um hino que cada um de nós precisa não somente ouvir, mas também cantar, que diz assim: caminhando alegres, vamos para o céu, entoando hinos em louvor a Deus. Dores e tristezas tudo passará, pois a luz de Cristo nos receberá. Olha que bonita este hino lá do Inário Luterano. E nós estamos caminhando alegres, mesmo que tenhamos dores e tristeza, isso passará. A nossa visão, o nosso olhar precisa estar lá onde Jesus disse. A gente lembrou na última quinta-feira, a ascensão do Senhor, e Jesus, uma coisa que ele diz antes de partir desse mundo, diz: vou preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver estejais vós também. Cada um de nós estamos caminhando para esta cidade se você crê em Jesus. Então não temos cidade permanente. Vamos ao versículo 15. Por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Ofereçamos sempre louvor a Deus em palavras e ações. O maior louvor é aquele que nós ofereçamos com as nossas ações. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a fé nele. Existe uma semelhança entre sacrifícios e louvores. Porque no Antigo Testamento tinha um sacrifício que eram oferecidos a Deus e Deus se agradava disso. Os louvores do povo cristão também chega a Deus como um sacrifício. E é uma parte que a gente até chama na igreja a parte sacrificial do povo de Deus, em que louva Ele, oferta e ora. Então o louvor ele é uma parte sacrificial em que Deus se agrada disso. É a oferta que é dada
por lábios que confessam a sua fé nele. Vamos ao versículo 16. Não deixe de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois estes são os sacrifícios que agradam a Deus. O versículo 16 é uma ligação com o versículo 1. Continue a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Não deixe de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são estes os sacrifícios que agradam a Deus. Deus se agrada quando as pessoas cuidam uns dos outros, fazem o bem, independentemente a quem quer que seja. E o versículo 17 volta naquilo que nós falamos no versículo 7. Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Cuidem e obedeçam os seus líderes espirituais. Quem são? Pastores. Eu sei que em algumas traduções nós temos também o dito ali, obedeçam aos seus pastores e sigam as suas ordens. Está bem dito assim. Pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Um pastor, ele sabe que quantas ovelhas Deus deu a ele também irá prestar conta dessas, se elas vão ser salvas ou não, porque está sob sua responsabilidade, em que elas se alimentem com a palavra, recebam a Santa Ceia e sejam salvas. Por isso, não leve a mal quando o teu pastor chama a sua atenção no sentido de que você não está nem aí para a palavra de Deus. Não leve a mal quando o teu pastor vai dar um puxão de orelha e fala, volta para a igreja, vem ouvir a palavra, vem para a Santa Ceia, vamos tomar a Santa Ceia. Sim, deixa a vida de pecado e por aí vai. Porque ele prestará contas dessa alma, da sua vida, diante de Deus, porque está sobre a sua responsabilidade. E é isso que aqui poderia ser dito muito mais sobre a teologia do ministério pastoral. E esse é um dos textos que dão base para o cuidado que um pastor precisa ter com as suas ovelhas. A gente sabe, infelizmente, que nem todos querem ouvir o seu pastor e não conhecem essa amplitude do ministério pastoral, em que ele irá prestar contas disso a Deus. Então obedeçam os seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês. Muito bem, o vídeo segue, o versículo 17, dizendo assim, se vocês obedecerem, eles farão trabalho com alegria. Obedecer a quem? Aos pastores, aos líderes espirituais. Mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza. Isso não ajudará nada em vocês. A pior coisa, e eu quero aqui compartilhar com vocês, eu conheço vários colegas pastores que estão fazendo seu trabalho com desleixo porque as ovelhas não estão ajudando. Estão dando trabalho demais, não estão obedecendo aos pastores, não estão querendo ouvi-los. E está acontecendo o quê? O trabalho está sendo feito com tristeza. E isso não ajudará em vocês. A quem acompanha as atas da igreja, você percebe que geralmente cada semana 1 ou 2 pastores desistem do ministério pastoral. Isso na nossa igreja luterana. Isso é muito preocupante porque está cada vez mais difícil lidar com pessoas. As pessoas não estão mais tendo aquele respeito e obediência ao seu pastor como deveria haver. E a gente sabe que isso está causando males muito grandes, como diz o texto, que isso não ajudará nada em vocês. Vai prejudicar mais ainda e vai cansar o seu pastor ao ponto até mesmo dele desistir talvez do ministério. Então, a dica é: obedeçam, sigam as suas ordens e vivam felizes. Versículo 18, continue a orar por nós, o autor sempre pedindo orações. Por isso que aqui no versículo 18, a gente sabe que nós não, até o momento, nós não sabemos quem é o autor da carta aos Hebreus. Agora, parece que é Paulo, porque Paulo sempre encerrava suas orações com alguns detalhes que eu vou compartilhar com vocês aqui. O primeiro deles é orar, ele sempre pedia oração por ele. Continue a orar por nós, temos certeza de que a nossa consciência está limpa.
muito similar do apóstolo Paulo. Pois sempre queremos fazer o que é correto. E o versículo 19, peço a vocês de modo todo especial que orem para que Deus me mande de volta a vocês o mais depressa possível. O desejo de que o autor, aqui alguns dizem que foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, tivesse o desejo de voltar a visitar esta igreja, que tudo indica que o autor estava preso. Então a gente lembra que o apóstolo Paulo ele foi preso, e parece é muito similar que seja ele que tenha escrito esta carta. Paradinha para o café, cumprimento também Dene Abreu, também dizendo assim, também quero lhe desejar um bom dia, Felipe Norberto Bum, está dizendo aí, muito obrigado, bom dia também. E a Dene Abreu está dizendo ainda também bom dia ali no segundo comentário. Nós temos então a partir do final aqui uma oração que o autor termina dizendo: Deus ressuscitou nosso Senhor Jesus, que por causa de sua morte na cruz é o grande pastor do rebanho. E é por meio do sangue de Jesus que a aliança eterna é selada. Que a Deus de paz lhes dê tudo de bom que vocês precisam para fazer a sua vontade. E que Ele, por meio de Jesus Cristo, faça em nós tudo o que lhe agrada. E a Cristo seja dada a glória para sempre, para todos sempre. Amém. Então essa é uma oração final, muito bonita, porque a carta aos Hebreus, ela não somente é uma carta, ela parece muito mais com um sermão, em que o autor ele pregou ali para a igreja. E talvez por isso que muitos dizem não é o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo ele tinha modos, ele tinha um jeito de escrever. E a carta aos Hebreus não tem muito esse jeito paulino da escrita. Agora, já que ela não é especialmente uma carta, ela é um sermão, talvez, se foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta, talvez ele até mesmo ali teve a intenção de escrever um pouco diferente, porque era um sermão. E é bonito quando ele encerra até com uma oração pela igreja. Então, o que ele pede nessa oração? Ele fala que Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, se tornou pastor do rebanho. Rebanho, lembra-se de novo, igreja, comunidade. E por meio do seu sangue, da aliança eterna selada, foi selada com sangue, não com outro metal ou algo precioso. O sangue de Jesus é muito mais precioso do que qualquer outro selo que pudesse haver. Então que a paz de Deus dê tudo de bom o que vocês precisam para fazer a sua vontade. Porque no capítulo 13 ele fala de como agradar a Deus. E eu já disse, agradar a Deus é alguns princípios que no final eu vou retomar a vocês. Nós temos então aí a saudação final, versículo 22, dizendo: Meus irmãos, peço que escutem com paciência as palavras de ânimo, pois esta carta que escrevi não é muito longa. Então veja que, se você acha a carta longa, ela não é longa ao ver do próprio escritor. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo já saiu da cadeia. Se ele vier logo, eu o levarei comigo quando for ver vocês. Timóteo, aquele que escreveu também as duas cartas, 1 e 2 Timóteo, ele estava preso, o autor diz que ele saiu da cadeia e irá junto com ele, se tudo correr bem, visitar esta igreja. Nós temos aqui também o versículo 24. Versículo 24 diz: Saudações a todos os líderes da igreja. Daí e a todo o povo de Deus, os irmãos da Itália também saúdam e mandam saudações a vocês. Nós temos uma saudação e aqui identifica um lugar. Os irmãos da Itália também mandam saudações a vocês. Provavelmente que o autor, quando escreveu, estava na Itália, provavelmente em Roma. E a gente sabe que o apóstolo Paulo, esta é uma das segundas hipóteses de que seja o apóstolo Paulo que tenha escrito a carta aos Hebreus.
o apóstolo Paulo esteve em Roma preso. E aqui ele diz, os irmãos da Itália, ou seja, a igreja lá da Itália está mandando saudações. E ao final, que a graça de Deus esteja com todos vocês. Esta bênção final, esta é comum do próprio apóstolo Paulo, quando ele assim escreve para as suas igrejas, escreve para também as outras cartas que ele havia escrito. Também isso é uma hipótese de que tenha sido ele. Mas o autor não importa, o que importa é a preciosidade daquilo que foi escrito a nós nesta carta. 13 capítulos, hoje estudamos o capítulo 13, e o que nos chama a atenção é como agradar a Deus. Recapitulando para você, voltando lá no início, amar as pessoas, receber bem as pessoas em casa, hospitalidade, cuidar dos presos, dos doentes, respeitar o casamento, ser fiel a quem você casou, dominar o amor ao dinheiro, e depois ele segue dizendo, ouvir os seus líderes espirituais. Por quê? E com isso eu quero encerrar. Jesus, quando enviou os seus discípulos, apóstolos, pregadores, ele diz assim, quem vos ouvir, ouve a mim, e quem não vos ouvir, a mim rejeita. Isso agrada a Deus quando você tem prazer em ouvir o teu pastor, você tira tempo para ir ouvi-lo, porque ele é um representante de Deus na terra. Ele fala em nome de Deus, ele não fala a sua própria palavra, ele fala a palavra de Deus. Então, você quer agradar a Deus, siga esses princípios. O último deles, ouvir, obedecer aos seus líderes espirituais, que em tese aos seus pastores. E com isso eu encerro mais esse estudo, mais esta carta. Espero que você tenha aprendido um pouco mais. E a gente fica muito feliz que vocês estão conosco. Ainda Dene Abreu diz assim, muita saudade dos estudos, que bom estar de volta. Muito obrigado pelo comentário. A gente fica muito feliz com esse feedback, nos anima a sempre estar todas as manhãs aqui também, e especialmente todas as manhãs de sábado, estudando com o Café Teológico. Se você ficou com alguma dúvida, deixe os comentários também. Você que está pela rádio, mande lá no WhatsApp, 53999014822. Café Teológico, todos os sábados, às 9 até aproximando das 10, você tem esse encontro marcado comigo. Você que já conhece a nossa web rádio também, é muito bom saber que vocês estão comigo, e ainda mais, você que ainda não conhece, não baixou o aplicativo, baixe e fique conosco todos os dias. Sempre temos uma programação bem diversificada. Ao mesmo tempo, eu estou sempre todas as manhãs, de segunda a sexta, no programa De Frente com o Pastor. Você pode me ouvir também por lá. Um programa bem interativo, em que você também pode participar, pedindo sua música e por aí vai. O Café Teológico fica por aqui. Semana que vem a gente volta, se Deus assim nos permitir, com um estudo de uma nova carta. Provavelmente, talvez uma carta do apóstolo Paulo, ou vamos ver o que temos até semana que vem. Mais uma vez, muito obrigado, Deus abençoe ricamente. Não esqueça de compartilhar, você faz missão quando compartilha esta live para que outras pessoas também conheçam e assim cresçam junto conosco no conhecimento da palavra de Deus. Continue estudando também com a nossa revista, você que ainda não é assinante, mais uma vez, comento dela aqui, você assina a revista e colabora com a missão de Deus. Uma vez você assina, também parte da renda destinada à missão Encruzilhada do Sul. Então colabora conosco lá no site ou pelo telefone, 53999014822. Grande abraço a todos vocês, fiquem na paz do Senhor, até sábado que vem.